tecnologia e prática na mesma solução. Dados e inovação com responsabilidade. Solo, água e clima, agro de verdade. Desculpa. Tá com crédito. Molhou? Não. Tá com crédito. Renovação do ano passado. Desculpa, chefe. Tá com crédito. No Banrisul, muita gente tá com crédito. Quer fazer aquela viagem? Vai decorar o apartamento. Quer quitar uma dívida? Tá com crédito Banrisul. Sujeito à análise de crédito. Nós hoje temos a grata satisfação de dar continuidade ao a nossa fala. Nós optamos por fazer uma fala muito especial, demonstrar na prática tudo aquilo que a gente, de forma bem sintética, resumida, mas de forma muito condensada, a gente falou nos outros 9 encontros que nós tivemos. A nossa fala hoje vai ser tentar mostrar a campo exatamente aquilo que nós estamos apregoando como ESG, como sustentabilidade e organização das propriedades rurais. E como foi falado no nosso 9º encontro, que foi preenchido uma ficha, foi passado para os nossos colaboradores, para os nossos parceiros, companheiros de jornada, foi passado um plano, um checklist do que nós devemos fazer para que a gente consiga atender os objetivos da ESG dentro de uma propriedade. Nós estamos à margem da Lagoa dos Índios, na cidade de Osório, uma propriedade pertencente ao espólio do seu Arthur José Raupe. Bom, essa propriedade, ela é uma propriedade que apresenta algumas características bem peculiares, mas que com certeza mais de 90% das propriedades do litoral norte do estado do Rio Grande do Sul apresentam, se não as mesmas características edafológicas, apresentam as mesmas características de relevo, de topografia, de qualidade de solo, e sempre lembrando de que quando eu vou fazer esse levantamento a campo, porque esse é um trabalho que nós estamos realizando dentro desta fazenda, desta propriedade, desse condomínio que nós chamamos condomínio do espólio de Arthur José Raupe, esse trabalho de ESG, eu não posso pegar e sair fazendo como se isso fosse uma regra ou seguir um esquema igual para todas as propriedades. Cada propriedade tem o seu DNA, tem o seu sobrenome, tem a sua característica, e é isso que nós estamos levantando. Isso aqui foi feito todo o levantamento plano altimétrico da propriedade, foi levantado toda a classificação de solo e o uso de solo dentro da propriedade, porque ela é uma propriedade que se caracteriza por integração lavoura-pecuária para a pecuária para a cria. E nesse aspecto a gente segue alguma rotina de trabalho orientado por técnicos e executada por companheiros de trabalho a nível de campo, que é muito simples. Nós estamos sobre um campo que caracteriza por pampa úmido, por pampa do Rio Grande do Sul, com algumas características. No inverno, a característica da gramínea, a preponderância da gramínea, principalmente grama missioneira, alguma coisa de azevém, nativo. E qual é a característica química desse solo? Deficiência grande de fósforo, que apresenta e pode ser visto pelas folhas das plantas que estão caracterizando aqui, terras que apresentam característica da margaridinha, Maria Mole, que caracteriza a acidez, algumas espécies de caraguatá e principalmente o alecrim do campo, que isso são características de solos arenosos do pampa do litoral,
que é um pampa de transição, mas em contrapartida ele apresenta uma grande incidência de várias espécies de trevo, tá? E principalmente o famoso cornichão, que é o que predomina nesse campo no verão. Então é um campo que faz a manutenção das vacas que irão parir naquela estação e até atingir em torno de 10 arrobas os bezerros. E quando eles passam a ser garrote, elas vão para um campo de engorda. E isso sempre na integração arroz, soja, pecuária e pastagem cultivada. Vocês terão a oportunidade de acompanhar todo esse cenário, tá? Todo esse cenário. Vou começar por esse campo que nós estamos filmando agora aqui, que é um campo que fica uma parte nativa, sem roçada agora nessa época, mas com uma massa verde, com fornecimento de forrajamento muito grande, muito grande. E isso faz com que as vacas se mantenham, tá? E próximo às pastagens cultivadas no inverno, aveia e azevém. Azevém ponteio e aveia branca consorciada com aveia preta, tá? E quando eu faço esse consórcio, eu melhoro uma característica principal, é melhorar, fazer perfil de solo, para logo em seguida receber a adubação de manutenção, de fósforo e potássio, para na sequência receber a adubação nitrogenada. E com isso a gente mantém a fertilidade dos campos nativos, porque fertilidade de campo nativo, todo mundo acha que isso aqui está compactado. Não, a compactação não se dá pelo visual, ela se dá ao longo do perfil. E para isso a gente tem algumas ferramentas que será mostrada em outra oportunidade logo mais na exibição desses vídeos, no qual a gente caracteriza essa compactação. A gente vê onde é que está a área compactada para decidir o tipo de material que vai sobre as pastagens cultivadas, que vai para cima dessas áreas na rotação de utilização, conforme a capacidade de uso de solo, sempre observando de que solos úmidos não se mexem, tá? Não se mexe. E como vocês podem notar, se condensa o gado e a fertilização quase que é natural. Vocês podem observar, ó, os excrementos dos bovinos, né? Pô, então a fertilização é quase que natural. Quando você faz a roçada, isso se espalha e nós temos quase que uma uniformidade de matéria orgânica sobre esse solo. Esse solo aqui está com 14% de argila, uma CTC de 40, uma CTC efetiva de 40, um pH de 5,6, tá? Isso tudo não é o Carlos que acha, isso tudo determinado por amostragem de solo, tá? E a sua principal característica que está melhorando a fertilidade, eu pediria ao nosso cameraman, Jefferson, aqui, ó, vou mostrar as espécies de trevo e o desmódio, Jefferson. Olha só, nós estamos em pleno inverno, e eu tenho trevo aqui, ó, e tenho desmódio, e tenho a erva baleeira, que é característica aqui do nosso litoral, porque nós temos alguma incidência de maresia, não chega a causar salinização no solo, mas a erva baleeira, sua característica, que diga-se de passagem, ela não é boa somente para os bovinos, ela é boa para entorses, é boa para cicatrização de algumas lesões musculares, e está aqui, ó, a nossa famosa erva baleeira, do lado de um desmódio, do lado de um trevo, uma azedinha, do lado de um alecrim do campo, juntamente com o forrajamento, ó, de azevém, né? Juntamente com que esse semeio de azevém é feito em área total, a lanço e somente roçado em cima. Por que que não está roçado agora, como nós vamos apresentar logo ali na frente? Não vai ser apresentado porque não vai ser feita essa roçada agora, porque não se roça
todos os campos no mesmo momento. O campo onde vai ser colocada as vacas com cria e serão consideradas até inclusive a maternidade, que nós temos por sincronismo de cio, por taxa ATF, nós sincronizamos de 80 em 80 vacas. Então, esses campos ficam limpos para que as vacas tenham maior conforto, melhor ambiência de reprodução, e com isso depois se retira esses animais desses piquetes para a recuperação da pastagem e coloca-se eles aonde, em cima desse campo nativo que está em recuperação agora, porque isso foi calcaiado, isso foi colocado cama de aviário, isso foi colocado a concentração por piquetes para que seja feita a fertilização natural. Então, são uma série de coisas que estamos a vincular nessa área. Outra questão bastante importante, Jefferson, e isso que eu falava, me lembro que no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto e no sétimo, quando eu estou trabalhando a questão da ESEG na propriedade rural, eu não acho nada. Eu tenho que buscar dados fidedignos do local para que eu consiga fazer a gestão que tenha governança, que tenha sustentabilidade e que tenha efetividade de retorno, de técnicas apropriadas, aplicadas àquele local. Eu não posso achar simplesmente. Então, esse é um trabalho que o próprio nome está dizendo, fazenda, né? Fazenda, sinônimo de fazendo, né? Se cria, se faz todo dia. Toda semana tem alguma coisa para fazer. Cada 24 horas as tarefas se multiplicam. Mas a grande satisfação que nós vamos ter é poder ver uma propriedade que está sendo toda ela regularizada, porque eu não posso confundir que a ESEG é apenas, Jefferson, eu fazer a adequação de documentação, né? Ouvintes que nos dão o prazer de estar assistindo esse vídeo, eu tenho que regularizar o CAR, tenho que combinar que o CAR está em sintonia com o CCIR, tenho que fazer um CNR, fazer um CIB, que o número que está lançado no CCIR está igual ao do CIB e que vai estar igual na declaração de ITR, que os dados do CAR estão em consonância com a legislação ambiental? Fundamental, extremamente importante, mas eu tenho que saber como chegar a esses dados para que, completado com esse manejo técnico, eu consiga fazer com que esses dados sejam fidedignos ao local. E é isso que nós estamos fazendo. Foi feito, já faz mais de 40 dias que estamos fazendo todo o levantamento plano altimétrico dessa propriedade. Foi feito todo o levantamento de uso de solo dessa propriedade. E agora estamos na fase de finalização dos elementos internos dessa propriedade. Canais de irrigação, canais de drenagem, áreas de produção de arroz, APPs, medidas das APPs, né, Jefferson, que é uma exigência, né? Como nós estamos próximo à Lagoa dos Índios e a APP da Lagoa dos Índios é 100 metros, eu tenho que ter esses 100 metros. Eu tenho que saber onde é que fica isso, sob pena de quando um colaborador nosso for trabalhar naquela área, e aí vem a questão da governança, ele saiba o que está fazendo. Essa comunicação interna da propriedade é de fundamental. Essa socialização desses dados com toda a equipe que trabalha nesse meio ambiente é de fundamental importância. E aí, explicado isso nas nossas reuniões de ESEG, nas nossas reuniões de socialização de dados, o pessoal consegue ver do porquê que está acontecendo isso. Outro fator extremamente importante, a questão da reserva legal.
E isso não é o Carlos, não é o pessoal do ITAC, não é nem um produtor rural, mas isso é legislação brasileira. E eu tenho que conhecer 20% da propriedade. Como essa propriedade ultrapassa 10 módulos rurais, eu não posso somar a reserva legal com o APP. Se fosse até 4 módulos rurais, eu podia somar. Agora não. Essa propriedade aqui, eu tenho que oferecer áreas como reserva legais. Diga-se de passagem, reservas legais, nessa propriedade, elas vão ser preservadas, vão ser cercadas e não vão ter uso nem sustentável. Porque ela está interligando um recurso hídrico dos mais importantes da nossa região. E vocês devem estar me perguntando, mas é uma lagoa? Essa lagoa sempre existiu historicamente lá. Ela, além de ser um recurso hídrico, é um recurso paisagístico, ela é um recurso cultural, porque às margens dessa lagoa nós vamos encontrar sambaquis, onde os índios que consumiam muito o nosso butiazeiro na região, depois veio a fase mais industrial, faziam colchões de palha de butiazeiro, onde os índios pescavam, se alimentavam, tiravam seu sustento dessa lagoa. Essa lagoa, ela tem uma evaporação muito grande e com isso eu vou ter, consequentemente, um índice pluviométrico, e não é à toa, não é eu que estou dizendo, os dados do INPE estão a mostrar que as regiões lagunar do litoral norte do Rio Grande do Sul, que são 25 lagoas, interligando uma com o litoral médio do Rio Grande do Sul, é a zona que durante os anos de laninha mais choveram. Consequentemente, eu tive um índice de produtividade de culturas tradicionais do estado do Rio Grande do Sul, que eu não vou entrar no mérito da questão, tá? Porque eu tenho que saber onde eu vou colocar a soja, eu tenho que saber onde é que eu vou colocar o arroz. Ah, mas o arroz é inundado, o Carlão deve estar flutuando aí, o Carlão tá louco. Mas eu tenho que puxar a água de um recurso hídrico. E essa água tem que estar disponível naquele recurso hídrico. Diga-se de passagem, outorgado. Outorgado. Tem a outorga do canal de puxada, com os seus respectivos levantes outorgado. Legalizados, feitos licenciamento, pedindo reserva desse recurso hídrico. Agora, se eu como proprietário, se eu como técnico, se eu como usuário dessa água não souber preservar, e não souber de que não é em qualquer tipo de solo que eu devo colocar, por exemplo, colocar num neossolo litólico, beleza, agora, um neossolo lá da região do Planalto, que é pedra, como é que eu vou fazer irrigação? Não dá. Então, e não é utilizar o banhado, é utilizar as terras baixas da propriedade para o cultivo de arroz. Por quê? Porque esses solos, que são planos solos, logo abaixo, 10, 15, 20 centímetros, ele tem a sua compactação e isso vai ter retenção de água. E se eu vou usar, eu tenho que saber daí fazer o manejo dessas águas, porque na colheita eu não devo fazer colheita sem drenar. E essa água vai retornar para esse recurso hídrico. Então eu tenho que saber os períodos de carência dos produtos que eu uso, eu tenho que saber qual o tratamento de semente, eu tenho que saber, porque isso vai afetar um ecossistema completo. Então, eu tendo esse conhecimento, eu mostrando isto que eu estou mostrando aqui agora, a gente fecha esse nosso primeiro bloco de apresentação com um panorama geral de ESEG, com várias pinceladas, para que consigamos atingir uma coisa que tenha governança, que tenha aspecto social e que tenha equilíbrio ambiental dentro de uma legislação. Isto para mim é ESEG. O que eu falei nos outros 9 vídeos que estão à disposição dos senhores, espero que prestem muita atenção, que procurem aprofundar, que
tragam controvérsias para que a gente consiga melhorar ainda eles logo ali na frente e que vocês nos deem esse feedback de retorno para que a gente consiga aprimorar esse trabalho e quizás todas as propriedades locais consigam fazer isso. Tá? E assim finalizo essa primeira parte e logo na sequência nós vamos apresentar aí de 3 a 4 vídeos que o pessoal do ITAC nos franqueia a possibilidade da gente dialogar com diferentes atores nesse ecossistema produtivo sobre esses assuntos tão complexos, mas tão modernos, com tanta inovação que só a técnica não vai resolver, que a interpretação tem que estar junto, o conhecimento tem que estar junto, as ferramentas adequadas para a produção tem que estar junto. Muito obrigado.